Eu quero ler duas passagens bíblicas para os irmãos. Eu quero ler Provérbios 28, versículo de número 9, que diz assim: o que desvia os teus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável e repugnada. Vou repetir para você. Provérbios 28, verso 9, você sabe que provérbios são citações de sabedoria. Provérbios é o livro de sabedoria. Por isso que eu sempre digo, se você aceitou Jesus, ou você está há anos na igreja, mas tem dificuldade com a Bíblia, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, parou aqui. Salmos e Provérbios, parou aqui, 7 livros. Leia esses 7 livros quantas vezes for preciso e necessário, e ele te dará a base bíblica. E depois você vai para o livro de Hebreus, muito importante o livro de Hebreus, e depois do livro de Hebreus você vai para Apocalipse. Você não pode ler aleatoriamente a Bíblia sem a base bíblica do conceito de ensinamento ou de conteúdo para você se fortalecer e fazer uma base sólida, se posso chamar teológica. Você não pode começar a ler, você vai se confundir com Gênesis, Número, Crônicas, Levítico, você não vai entender nada. Ezequiel, Daniel, vai virar uma confusão na tua cabeça. Muito menos Apocalipse. Bom, depois que você leu Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, depois foi Salmo e Provérbios, aí você lê o livro de Hebreus, aí você pode ler as cartas paulinas, ou antes de Apocalipse, se você quiser, ou de Hebreus já pula para Apocalipse. Mas as cartas paulinas, as 14 epístolas, vai lhe ajudar a entender, a racionalizar de uma forma racional, conforme Romanos 12, 1, você vê a Deus com um culto racional, você vai entender o Apocalipse, porque senão você não vai entender. E muitas pessoas ficam orando e ficam abrindo a Bíblia, pá, fala comigo, pá, pá, e abre, e não entende nada. Por quê? Porque não é assim que Deus vai falar com você. Se Deus sabe que você ainda tem dificuldade, você ainda está tomando leitinho, Ele vai falar com você através de circunstâncias, sonho, visão. As coisas vão acontecer naturalmente na tua vida, para te favorecer ou para te alertar que você está errado, porque Ele sabe que você não vai entender aquilo que você está lendo. Ele sabe que você tem dificuldade, porque lhe falta o batismo pelo Espírito Santo, que te dará conhecimento bíblico. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas eu tive que vos falar como pessoas carnais, como a meninos em Cristo. Por que ele está dizendo isso? Aí no verso 2 ele está dizendo, ó, eu não pude vos falar e alimentar com alimento sólido, pois ainda não estavas prontos para isso. E com efeito, ainda agora não está pronto, ele dizendo. Então, como carnais, foi como se ele pregasse uma mensagem sem muito teor revelador. Foi como se ele socializasse a mensagem e tentasse fazer aquelas pessoas entender o que ele queria pregar sobre Cristo, porque elas não entenderiam os mistérios de Deus. Porque Deuteronômio 29 diz que os mistérios pertencem a Deus, verso 29, e as coisas reveladas ao homem. Mas como elas poderiam entender as revelações se elas não tinham nem a base bíblica? Então, meus amados irmãos, aqui está dizendo o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir as leis de Deus, até a sua oração está repudiada, está abominável, está rejeitada. E Apocalipse 2,7 diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, no plural. Então evidentemente que se eu rejeito ouvir a verdade, a minha oração não tem valor. Quanta gente sofre porque ora, mas não tem certeza que Deus vai atender a sua oração. Aí o que o diabo faz? As pessoas começam a dizer assim,
Não foi a vontade de Deus. Foi porque Deus não quis, né, pastor? Porque eu orei, eu jejuei. Não, na verdade é porque a sua oração está sendo rejeitada. Porque você pode não estar querendo absorver a lei na plenitude. Porque se nós não conhecemos a palavra como ela é, nós vamos obedecer aquilo que nós entendemos. Aquilo que não entendemos, vamos deixar de obedecer. E para Deus não é os 99% de certo que você fez. É 1% de errado que te julgará. Por causa de Ezequiel 32:12. A justiça do justo não vai o salvar no dia que ele cometeu o pecado. Né? 65:20 também nos diz de Isaías, ainda que viva 100 anos é jovem, mas se você aos 100 anos cometer um pecado, você será julgado e será lançado no inferno. Terá uma vida de maldição. Está escrito, não fui eu que escrevi. Então olha que tremendo esse versículo. Deus quer que nós tenhamos vida com plenitude, irmãos. Deus deseja que nós tenhamos plenitude de vida. Venhamos sobejar na paz, na alegria, na harmonia com Deus, com o próximo. É assim. Tem gente que não perdoa nem os amigos, muito menos aqueles que se consideram inimigos. E Jesus vai ter que ensinar isso em Mateus, mas a maioria finge que não existe ou que não leu. No capítulo de número 5, no versículo de número, olha aqui que lindo, ó. Olha, no versículo 40, se alguém quiser demandar contigo, demandar dizendo eu quero, é meu, tirar de você a túnica, deixa-lhe também a capa. Dá quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste alguma coisa. Então o Senhor está dizendo, olha, se alguém quer quem te ferir uma face, dá outra. Se quiser que você ande 1 milha, ande 2. Deus está ensinando a gente. Se você ler do verso 38 ao 45, vai lhe ajudar muito. Se Deus manda a gente ceder a quem nós nem conhecemos e que possa querer nos fazer inimigo, imagina quem nós amamos ou quem nós dissemos que são cristãos como nós. Saber perdoar, ainda que isso tenha nos causado a nossa túnica e a nossa capa indo embora, ainda que isso tenha nos custado a família, tenha nos custado a perda de alguém que amamos. É fácil. E eu dei o exemplo há poucos dias aqui, sobre aquele fato que aconteceu na igreja de Getsemane, muitos anos atrás, quando o filho de um farmacêutico, a filha de um farmacêutico, né, ela foi sequestrada e mataram ela no primeiro dia. Algo que comoveu o Brasil naquela época. O Belo Horizonte foi muito comovido com esse crime. E o pai, 1 ano depois, foi visitar os 3 marginais que sequestraram essa criança, perdoar eles na cadeia. Tem que ser muito crente para fazer isso. Eu não sei se eu teria essa coragem. Então olha que bonito deste homem. Nunca mais eu esqueci esse fato. Era membro da Getsemane. Nunca mais eu esqueço. Isso foi no início da década de 90. Se você entrar no Google, você vai conseguir saber dessa história na íntegra. Então, meus amados irmãos, se você quer ouvir as leis de Deus, o mandamento de Deus, a sua oração não será mais repugnada, rejeitada. Deus vai ouvir a tua oração e vai te abençoar. Agora eu quero ler para você aquilo que é bem conhecido dos irmãos também. Lá em Isaías 63, verso 17 diz: porque Senhor nos faz desviar dos seus caminhos. O próprio Deus faz com que você desvie do caminho dele. Quando você tem um coração duro, quando você insiste em teimar, quando você insiste em ser uma pessoa tendenciosa, maligna, nociva ao próximo, o próprio Deus faz com que você se desvie da verdade. Ele provoca que você se desvie. Olha que interessante. Não é o diabo, não. Porque depois que você aceita o Senhor, quem trata com você é Deus, não é o diabo.
O diabo apenas cumpre o que Deus permite, mas quem trata é Deus. Por causa de Romanos 12, de Hebreus 12, é Ele que disciplina, é Ele que exorta. Deus, que se você não está debaixo da exortação e disciplina, você não é filho, você é bastardo. Então gente fica perdendo tempo com o capeta, com o diabo, quando o problema é que elas não entenderam que elas precisam refazer a aliança e a paz com Deus, e não fazem, fazem hipocritamente. Então diz aqui, olha, porque endureces o nosso coração, para que não venhamos temer o Senhor. Olha, porque o Senhor endureceu o nosso coração para não temermos o Senhor. Volta no Senhor, traz-nos de volta para ti. Lembra de Êxodo 10? Deus falando com Moisés: Moisés, vai a Faraó e diga para ele liberar o meu povo, eu já mandei. Mas eu vou lhe dizer, ele não vai te obedecer, porque eu endureci o coração de Faraó para ele não te obedecer, porque eu quero pesar nele o meu juízo. Olha que interessante. Lembra que eu falo muito de Deuteronômio 28:63, o Senhor que tem prazer na tua bênção, tem prazer na tua desgraça, quando você não obedece a sua palavra, porque ele é a ser glorificado. Ele é glorificado quando nós erramos e somos julgados. Ele é glorificado. Por que ele é glorificado? Porque a justiça permanece, ele continua fiel, mesmo se nós somos infiéis. E eu digo muitas pessoas que às vezes elas confundem as coisas. Às vezes elas confundem 2 Timóteo 2,13, que dizem, mesmo que somos infiéis, Deus continua fiel. Lógico, Ele continua santo, justo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas não quer dizer que você é infiel, e porque é infiel Deus vai te abençoar, não. Você vai viver debaixo da misericórdia, você vai sobreviver igual um verme. Mas isso não quer dizer bênção. Porque senão não podia existir ateu e nenhuma religião que não fosse o cristianismo. E tanto é que todas essas religiões e seitas e ateus que não têm religião nenhuma, que não reconhecem Jesus como porcaria nenhuma, esse povo está vivo e prosperando, não é verdade? Como eu digo, na Europa, os islâmicos estão tomando conta de tudo. Nos países africanos estão comprando tudo. Moçambique, 90% é dos islâmicos. Já sabia disso? Não sabia não, pastor. Pô, tem que saber, ué. Você tem que estudar para saber, ué. E como é que eles prosperam? Aí eu posso dizer que eu estou com Deus porque Deus está pagando as minhas contas, porque Deus está me dando dinheiro, porque Deus me fez isso, me fez aquilo, porque eu estou pregando, sou cantor. Não, isso não interessa. Deus usa até a mula, até o jegue. Deus usa até um vírus invisível como corona para mostrar que Ele é Deus. Porque a minha ira é contra a igreja que deixou de pregar o evangelho, que faz de mensagem de finança para encher a pança dos líderes, para encher a casa deles, para comprar suas casas. Vê se tem um líder de uma igreja que tem casa de aluguel. Me procura um líder de uma convenção, de muitas igrejas, se ele mora de aluguel. Procura, por favor. Procura se tem algum cantorzinho desses vagabundo, pilantrinha, que faz sucesso, se eles moram em casa de aluguel. Procura para ver. Mas Paulo morreu numa casa de aluguel, porque a riqueza no homem não consiste dos bens que tem em Lucas 12:15. Mas eles não querem. Então usa as finanças para o seu bel prazer. A finança é para encher tua pança, para encher o bolso, é para encher a caderneta de poupança, é para ter seguro. Todos esses líderes de igreja, eles têm convênio de saúde, os melhores. Procura saber quando um líder desse grande adoece, aonde ele vai tratar. Será onde os pobres tratam. Vê aonde eles tratam. Eles tratam onde a maioria dos membros das suas igrejas não tem coragem de entrar, ou não pode entrar nem na porta, que vão ser confundidos com bandido e vão prender eles. Mas os líderes, não, os melhores planos de saúde. Eita! Você acha que eles vão para Israel na classe econômica? Nessas caravanas que eles arrumam? Não, opa! Já atrelado com a agência de turismo. Mamata para eles e pro resto. Pau que se coma, se exploda, amontoa tudo na classe econômica lá, ué. Você tá achando que o quarto que ele vai dormir é esse quartinho vagabundo que bota 3, 4, quarto duplo, quarto triplo, quarto quadruplo? Não. Então eu quero pregar na visão de Deus. Se você quiser aprender amém, se não quiser dois amém, não faz diferença para mim.
Só faz diferença para ele, porque ele é que é o dono da mensagem.